Boa noite, aqui é a professora Laura da escola... Boa noite, aqui é a professora Laura da Escola Municipal Luiz de Camões. Então, nós vamos falar sobre os exercícios que passaram, ou seja, eu vou falar sobre os exercícios da semana 30/3 a 3/4, que foram enviados pela SME. E os alunos já provavelmente estão fazendo os exercícios, essa aula é para o 9º ano. Então, no primeiro exercício, eu tinha que dizer se o número era racional, irracional, e depois eles perguntavam quais eram os números reais. Só que o que acontece? Todo número racional é real também, e todo número irracional também é real, porque os números reais, eles são a união dos racionais com os irracionais. Então, esse 0,33 aqui é um número racional, ele é decimal, é um número decimal, escrito na forma decimal, mas é finito, então é racional. Os infinitos, letra B e letra C, aí tem um probleminha, né? Esse daqui tem período, que é o 3, que se repete infinitamente, e esse aqui não tem. Então, esse aqui, que é uma dízima periódica, ele é um número racional. Esse daqui é um número irracional. Esse aqui é um número irracional. Esse aqui, ele é racional, porque ele é igual a 11. E esse aqui é irracional, que é aquele que vocês aprenderam no 8º ano, quando estudaram círculo e circunferência. Para os alunos que precisam de mais tempo, assim, né, e querem copiar, aí aqui diz todos eles, né? E reais, estão dizendo aqui todos eles o que são, e todos eles são números reais. Aí nós temos o problema 2, que é o João que vai abastecer o carro. Ele vai colocar 40 litros de combustível no carro e o litro custa R$ 3,25. Então, esse daqui foi um que ninguém teve dúvida, ninguém me perguntou, porque também, né, sempre tem que ter um probleminha bem fácil, né? Um probleminha não, um exercício, porque isso não é um problema, é um exercício. 3,25 vezes 40, que deu 130. Então, se ele coloca 40 litros de combustível no carro e cada litro custa R$ 3,25, R$ 130. Esse aqui, apesar de ter que fazer muitos cálculos, que é o problema 3, que é a Simone que vai comprar tecidos e ela compra uma quantidade para fazer uma determinada coisa, uma outra quantidade para fazer uma outra, e depois ela tem que pagar o feitio também, e vocês já leram o problema, certo? Então, o que nós vamos fazer? São vários cálculos, mas esse problema também não é difícil. Nós vamos somar adicionar o 2,6 com 1,6, que vai dar 4,2. Então, ela vai comprar 4,2 metros de tecido. Aí, depois que ela faz essa compra aqui, ela diz pra gente que o metro, tanto de um quanto de outro, custou R$ 17,75. Então, se cada metro custa R$ 17,75 e se eu tenho 4,2 metros, ela vai pagar pelo tecido R$ 74,55. Acontece que o feitio de cada um custa 38, como são duas peças, 38 vezes 2, 76, e depois você vai somar o 76 com o 74, vai adicionar, 76 com 74,55, e você vai encontrar R$ 150,55, que vai ser o que Simone vai gastar para fazer o vestido e a bermuda. Apesar de ter muita conta, esse problema é muito fácil, mas caso você tenha alguma dúvida, depois é só perguntar. Aí depois, esse problema aqui, ele também é fácil, porque você tem um elevador que transporta, no máximo, 400 quilogramas. Aí ele quer, Jonas quer transportar caixas, cada caixa tem 38 quilos, e são 100 caixas. Aí eu vou fazer primeiro o quê? 400 dividido por 38. Por que eu tô fazendo isso? Para saber
quando eu chego próximo de 400 ou igual a 400. Eu não posso passar de 400, certo? Então, coloca a primeira caixa, 38 quilos. Coloca a segunda caixa, 38 mais 38. Coloca a terceira, 38 mais 38 mais 38. Só que você não precisa ficar adicionando 38 mais 38 mais 38 mais 38 até chegar perto do 400. Você vai fazer a divisão. 400 dividido por 38, 10. 10 vezes 38, 380 para 40, 20. Então, o que acontece? Se ele coloca 10 caixas, ele vai ter quantos quilos? 380. Não vai chegar em 400. Então, tá ótimo. Cada viagem, ele pode levar 10 caixas. Como são 100 caixas, se em cada viagem ele leva 10 caixas, ele vai ter um total de 10 viagens. Também não é difícil esse problema aqui, correto? O problema 5, que é que no domingo 5 pessoas receberam um presente. Aí essas 5 pessoas que receberam um presente escolheram outras 5 pessoas diferentes daquelas primeiras, certo? E deram mais 5 presentes. E aquelas outras 5 que receberam também fizeram a mesma coisa para 5 pessoas. Aí, como é que eu vou saber quanto no total, qual o total de presentes distribuídos? 5 vezes 5 vezes 5, que é 5 ao cubo, que é igual a 125. Olha só, gente, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Não é 5, ó, 5 elevado ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5. Temos que guardar isso. Aí o problema 6, você tem uma reta numérica e você quer localizar nessa reta o raiz quadrada de 5. Para você fazer isso, eu vou falar de 2 maneiras, mas você pode pensar de outras também. Então, nós temos que raiz quadrada de 1 dá 1, raiz quadrada de 2 dá... Desculpa, raiz quadrada de 1 dá 1, raiz quadrada de 4 dá 2 e raiz quadrada de 9 dá 3. O raiz quadrada de 5 está aqui entre o raiz quadrada de 4 e o raiz quadrada de 9. Logo, ele está entre o 2 e o 3. Se ele está entre o 2 e está entre o 3, você vai marcar a letra B. Aí, o que que acontece? O certo é você não fazer esse rascunho aqui, que nem deveria estar na folha que eu estou explicando, né? Mas como eu estou falando que isso aqui é rascunho, você está sabendo que é. Então, ó, o certo é você colocar isso aqui, o entre, com os sinais de desigualdade, que é, no caso aqui, eu só usei o sinal de menor. Raiz de 4, raiz quadrada de 4, menor que a raiz quadrada de 5, que é menor que a raiz quadrada de 9. Então, 2 é menor que a raiz quadrada de 5, é menor que a raiz quadrada de 3. Isso fica muito mais claro se você resolve da seguinte forma. Você pega a reta numérica e onde está o 1, você escreve embaixo, raiz quadrada de 1. Onde está o 2, raiz quadrada de 4. Onde está o 3, raiz quadrada de 9. E onde está o 4, raiz quadrada de 16. Então, você já sabe logo que o raiz quadrada de 5 está onde? Entre a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 9, ou seja, entre o 2 e o 3, letra B. Bom, aí agora nós vamos para o número 7, que é para marcar essa fração aqui, 1/2. Bom, gente, fração 1/2, ou você faz 1 dividido por 2 e encontra 0,5, ou você lembra da história que eu contei no vídeo anterior, das moedinhas, que 2 moedinhas de 5 centavos, duas moedinhas de 50 centavos, com isso eu tenho R$1. Então, o que que acontece? Se eu quero 0,5, a parte inteira é a bastante da vírgula é o 0. Então, ele está entre o 0 e o 1. Então, letra A. Também bem fácil esse problema. Quando você tiver fração, se você achar que é válido, passa para número decimal, que vai ficar bem fácil de fazer. Bom, aqui nós temos, nessa aqui, ele deu uma reta que tinha o número 2, 3 e 4. E o que que ele fez? Ele dividiu esse inteiro aqui, ó, que é um inteiro que vai do 2 até o 3, em 3 partes iguais. Ó, 1, 2, 3. Eu tô contando espaços. Então, o que acontece? Se eu tenho um espaço, 2 espaços, 3 espaços,
para cada espaço 1/3. Então, ó, nesse primeiro tracinho 1/3, nesse segundo tracinho 1/3. Não importa em que inteiro você esteja, sempre vai ser 1/3 e sempre vai ser 2/3. Mas não pode esquecer o seguinte, se eu passei do 2, 2 inteiros e 1/3. Se eu passei do 2, 2 inteiros e 2/3. Vou explicar para cá, para gravar. Se eu já passei do inteiro 3, 3 inteiros e 1/3, 3 inteiros e 2/3. Se aqui fosse 10, 10 inteiros e 1/3, 10 inteiros e 2/3. Então, não importa. Agora, o ponto P, que é o ponto que ele quer, tá aqui onde está o 2 inteiros e 1/3. Então, eu já havia explicado em aula isso, mas, quer dizer, feito uma revisão, né? 2 inteiros e 1/3, 2 mais 1/3. Como se resolve isso? Ou você faz o MMC, né? Aqui o denominador é 3, aqui o denominador é 1. Ou então, você faz o quê? Bom, se aqui no 2 o denominador é 1 e aqui o denominador é 3, o ideal é que aqui não fosse denominador 1, mas fosse 3. E como é que eu faço para ter 3 aqui? Multiplica o denominador por 3 e o numerador por 3. Então, eu vou ter o quê? 6/3 mais 1/3, que dá 7/3. Fica até meio esquisito eu falar isso para o 9º ano, mas denominadores iguais, repete o denominador e soma os numeradores. Por quê? Eu já falei por que isso para vocês. Até eu contei a historinha, né? Que nós temos que somar pedaços de bolo que tenham o mesmo tamanho. Eu não posso somar um pedacinho bem pequenininho de bolo com um pedacinho imenso de bolo. Então, eu tenho que fazer o MMC para os denominadores ficarem iguais, que significa, no caso do bolo, para todo o bolo ficar com pedaços de tamanho igual. E aí, se a gente extrapolar, o peso também tem que ser o mesmo, mas vamos supor que o bolo é bem homogêneo. Aqui nessa questão, eu tenho que marcar todos esses números aqui numa reta numérica. Então, o que eu fiz? Eu peguei primeiro os números positivos. Aí, nos números positivos, eu tenho duas raízes. Uma é a raiz índice 5 do número 32. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2, 32. Ah, não quero tentativa. Calma. Decomposição em fatores primos, lembra? Raiz cúbica de 27. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Então, esse número aqui não é difícil de marcar. Eu vou marcar esse número exatamente onde fica o número 2. E esse aqui eu vou marcar exatamente onde fica o número 3. E esse 8/5, se você faz a conta, se você faz a divisão, 8 dividido por 5, você vai ter a resposta. Não vou mexer nos negativos ainda. Então, o que vai acontecer aqui? Se você não quer, se você acha que é muito difícil você saber que e desconfiar que aqui era 2 e aqui era 3, você vai fazer a decomposição em fatores primos do 32. Aí você vai encontrar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E você vai fazer a decomposição em fatores primos do 27, que você vai encontrar 3 vezes 3 vezes 3. E 8 dividido por 5, 1,6. E o outro número positivo que nós temos é o 1,7. Então, o que eu preciso fazer? Gostaria que vocês lembrassem desse objeto aqui, que é uma reta graduada. Peraí, só um instantinho. Eu esqueci do copo d'água. Olha, meu cachorro bem aqui. Não sei se dá pra ver ele aqui, ó. Ó o zorrinho aqui. Bom, gente, nada como recreio, né? Já tem 15 minutos, pela neurociência não são 15, são 40, né? Mas a gente dá uma pausazinha assim, beber um golinho d'água, falar com o cachorrinho, ajuda também, né? Aí a gente já... Bom, então o que tá acontecendo aqui? Eu vou fazer uma divisão como aqui que tá na régua, tá? 0. Mas eu fiz um desenho grande,
senão vai ficar ruim para vocês verem, tá? Então, eu fiz aqui, ó, 0, o 1 e o 2. Dividi do 0 ao 1 em quantas partes iguais? 10. Por quê? Porque aí eu consigo 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,6. Eu coloquei 1,6 porque aqui eu tô no rascunho ainda, aqui eu tô fazendo conta. Eu não posso colocar 1,6 na minha resposta. Por quê? Porque o número que foi fornecido foi 8/5, não foi 1,6. Certo? Então, ó, onde está 1,6 eu vou escrever 8/5. E onde está 1,7 eu vou escrever o quê? 1,7 mesmo, porque ele forneceu 1,7. Agora, onde está a raiz índice 5 do 32, eu vou colocar onde está o 2. E essa daqui, aonde está o 3. Então, a parte positiva não é difícil de se fazer. Inclusive, eu fiz até um desenho mais bonitinho. Ó, esse aqui tá bem bonitinho. Tá? Aqui, ó. Eu coloco aqui esse, ó. 8/5, aí depois vem o 1,7, então tudo no tracinho. Nesse tracinho do 2 tá o raiz índice 5 do 32 e aqui tá a raiz cúbica do 27. Agora a parte negativa, eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar primeiro no positivo. Por quê? Porque eu tenho uma raiz quadrada de 2. Então, se eu for procurar, eu vou encontrar que a raiz quadrada de 2... Meu cachorrinho tá perturbando bastante hoje. Bom, então vamos lá. A raiz quadrada de 2 está entre a raiz quadrada de 1 e a raiz quadrada de 4. Bom, se ele está entre 1 e 2, continua um problema, porque o outro número que eu tenho que marcar, se eu considerar positivo, é 1,4. E ele também está entre 1 e 2. Então, como os dois estão entre 1 e 2, eu preciso de pelo menos uma casa decimal. Aí, quando eu vou pegar o 1 e faço 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, tudo elevado ao quadrado, o que aconteceu? Eu encontrei que ele está entre 1,4 e 1,5. Ótimo! Porque se um número que eu tenho que marcar na reta numérica é 1,4, e se o raiz quadrada de 2 está entre 1,4 e 1,5, olha só, se fosse positivo, ficaria assim. Entendeu? Sem nenhum problema. Só que é negativo. Aí eu fiz um desenho, até pulei algumas folhas, porque o que eu tinha feito tinha ficado pequeno. Então, você veja bem, se sendo positivo, do 1 para o 2, você marca primeiro 1,4, 1,5 não pode ficar marcado, mas isso é um rascunho, tá? E o raiz quadrada de 2 é esse aqui, que está entre 1,4 e 1,5. Esse é outro motivo porque eu fiz grande a figura. Se não ficar ruim para você ver, e quando, pensa bem, se isso aqui fosse você que tivesse que corrigir, e você fizesse isso muito pequeno, eu tenho que corrigir 160 provas, 160 exercícios. É quase essa quantidade de... Não chega a 160, mas é aproximadamente essa quantidade de alunos que eu tenho, porque eu tenho 4 turmas de 9º ano. Então, o que acontece? Se você faz isso muito pequeno, fica complicado. Aí, professora, a senhora está demorando para entregar a correção. Mas é porque tem alguns alunos que fazem tudo muito grudado. Bom, aí o que vai acontecer? Eu tenho menos 1, menos... esse primeiro tracinho aqui, vou ver se eu consigo apontar aqui com esse aqui. Aqui está o menos 1. Aqui está o menos 1,1.
menos 1,2, menos 1,3, menos 1,4. Aqui estaria o menos 1,5, que eu disse que não pode escrever, por isso que eu coloquei pontilhado. E o o menos raiz quadrada de 2, eu vou colocar entre eles dois, entre o menos 1,4 e o menos 1,5. Espero que tenha ficado. Se esse problema de marcar na reta numérica vocês tiverem alguma dúvida, tem que me perguntar. Tem que perguntar, ok? E o problema 10, uma turma tem 40 alunos. 40 alunos. E são 25 mulheres. Aí a letra A pergunta, qual é a razão do número de homens para o número de mulheres? Muito bem. Se são 25 mulheres, 40 menos 25, 15. Então, são 15 homens. Como ele quer razão do número de homens para o número de mulheres, os homens, denominador, e mulheres... homens no numerador. Então, homens aqui, mulheres aqui. Aqui ele quer de mulher, na letra B, é a razão do número de mulheres para o número total de alunos. 25 está para 40. Queridos, isso daqui não, isso é razão. Então, como se lê uma razão? 15 está para 25. 25 está para 40. E aqui ele quer a razão do número de homens para o número total de alunos. 15 está para 40. Não vai ler isso como você lê fração, porque isso aqui não é fração, isso é razão. Outro detalhe, vocês precisam simplificar. Sempre que possível, simplifiquem. Então, do 15 e do 25, se você for fazer o MDC, que é o menor, aliás, é o maior divisor comum entre eles dois, você vai encontrar quem? O 5. Aí, o que vai acontecer aqui? E não, MDC eu falei errado. Gente, deixa pra lá. Fica só com a sigla mesmo, por favor. Ai, é que esses cachorros estão latindo junto, aí eu tenho que prestar atenção no que eu tô falando e no cachorro. Gente, desculpa. Eu não posso pausar esse vídeo pra fazer outro, porque eu não sei edição, eu não sei essas coisas todas, né? Então, são coisas que acontecem. Faz de conta que foi um pequeno recreio. Então, fazendo o MDC, você encontra 5. Mas aqui não há necessidade disso, porque 15 e 25 são da tabuada de multiplicação do 5. Então, eu dividi aqui por 5, dividi por 5, deu 3 quintos. Divide aqui por 5 e divide aqui por 5, 5 oitavos. Divide aqui por 5 e aqui por 5, 3 oitavos. Então, não vai deixar 15 e 25 avos, não. Faz a divisão, a não ser que seja uma prova de múltipla escolha. E ele deixa essa resposta aqui para você. Se tudo bem, mas se não, gente, por favor, faz a divisão. Gente, queridos, o 11 é um problema muito fácil, porque você tem um quadrado cujo lado é igual a 3. Cujo lado é igual, não, cujo lado tem a medida do lado é igual a 3 centímetros. Qual o perímetro? 3 mais 3 mais 3 mais 3. Nono ano, por favor, 3 vezes 4, igual a 12. E o outro que tem lado de medida 6 vai ser 4 vezes 6, 24. Ele quer a razão. O que você vai fazer? Ele quer a razão do perímetro do menor para o perímetro do maior. Então, o perímetro do menor, 12, está para o perímetro do maior, 24. Por favor, 12 mais 12, 24. Então, vamos lá. Divide por 12 e eu encontro 1 meio. Então, a razão dos perímetros é 1 meio. No 12, nós temos 2 cubos. Um deles tem para a medida da aresta 4 e ele quer o volume. E para o outro a medida da aresta 8 e ele quer o volume. 4 ao cubo, 4 vezes 4 vezes 4, 64. Do outro, que a medida da aresta é igual a 8. 8 vezes 8 vezes 8, 516. Ele também quer a razão, 64 dividido por 512. Ai, que difícil encontrar por quem eu vou dividir. Gente, por favor, vocês vão rir agora, né? Vão lembrar de uma coisa que eu falo muito em sala de aula.
e de uma performance que eu faço lá. Mas olha aqui, você multiplicou aqui 4 vezes 4, vezes 4. O 8 é o dobro de 4. Vamos tentar aqui, 8 vezes 8, 64. Você não fez 8 vezes 8 que deu 64? Depois vezes 8 que deu 516? Olha o 64 aqui. Então, vamos dividir esse por 64 e esse por 64. Por quê? Existe aquele método que o aluno fala assim, não, eu vou dividir por 2 o 64, vou dividir por 2 o 512, vou dividindo até eu chegar na resposta. Você vai fazer, sabe quantos cálculos? 6 para o numerador e 6 para o denominador. São 12 cálculos. Para que isso tudo? Divide logo por 64. Preste atenção, você tem que desconfiar que o que você acabou vai ajudar a você a resolver isso aqui. Às vezes não vai, mas geralmente vai. Então, muito bem. Agora, o problema 13 é de um assunto que nós não vimos em sala de aula, mas nós vamos estudá-lo, certo? Que é o Teorema de Tales. Por enquanto, eu só quero que vocês saibam o seguinte, tanto que eu não pedi para fazer esse exercício, porque a gente ainda não tinha visto e eu ainda não expliquei nos vídeos. Então, você tem a reta R, a reta S e a reta T, que são retas paralelas. Lembrando do símbolo aqui. O que acontece de interessante entre retas paralelas? No nosso caso, a distância daqui até aqui é medida na perpendicular. É a menor distância entre a reta R e a reta S. Só que o que a gente vai ver são várias distâncias e o que vai acontecer? Que nós vamos traçar retas Desculpe. Nós vamos traçar retas transversais. Aí eu vou dar essa medida aqui. Presta bem atenção. A medida que vai daqui, do encontro dessa linha com essa, onde eu estou aqui indicando, aqui nesse ponto, até esse ponto aqui, 16. Ou seja, eu não coloquei a distância na perpendicular. Tá inclinado. Mas você tem que saber que esse número que aparece aqui é a distância daqui até aqui. E essa distância daqui até aqui é igual a 4. A distância daqui até aqui é igual a 40. E daqui até aqui, esse pedacinho é igual a x. Só sabendo isso já ajuda muita coisa. Bom, aí o que acontece? Procurando dar uma introdução super concreta e muito interessante, eu vi uma aula do telecurso, é a aula de número 47. Eu tenho o link, eu não tenho como deixar link na descrição desse vídeo aqui, eu até vou tentar, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, porque isso não é uma coisa tão simples. Mas eu gostaria muito que vocês assistissem. Por quê? Porque não seria necessariamente você olhar tudo ali. O que eu queria principalmente, é lógico que você vai ver tudo. O que eu queria que você visse é o seguinte, é porque eles têm um prédio, eles querem pintar o prédio, eu achei muito interessante, eu estou dando a fonte de onde eu tirei, e eu vou ver se eu deixo o link na descrição, se não deixar na descrição, esse link vai estar na página da escola, quando colocar esse vídeo, vai colocar o link, e vou colocar lá o link também. Vou pedir à diretora para fazer isso, né? Porque só o moderador da página da escola pode postar os vídeos, então eu passo para a diretora Jocely, e ela Jocely, não, gente, desculpa, Jocely. Ai, até o número do... Ai, é porque hoje eu tô assim, sabe? Porque eu saí, eu ia no supermercado, mas o supermercado tava tão lotado, aí eu não pude, aí eu fiquei meio nervosa, né, gente? Mas tudo bem, vou ver se amanhã eu consigo, né? E aí eu vou pedir à diretora Jocenir, agora certo, peço desculpas para a diretora Jocenir. E aí eu vou pedir para ela colocar o vídeo lá,
na página da escola e colocar esse link, que é a aula 47 do telecurso, porque tem uma história muito legal que eles querem pintar o prédio. E agora eu vou me despedindo de vocês. Uma ótima noite para vocês. Feliz Páscoa. Que Deus abençoe a todos.